Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje eu vou querer começar o programa falando mais um pouco de luta livre. Então, quem não assistiu o programa passado, assiste o programa anterior a esse, o programa sem contexto número 38, porque eu quero continuar desenvolvendo alguns raciocínios, alguns conceitos a partir de tudo que já foi dito naquele episódio. O programa passado foi o primeiro que foi dedicado inteiramente, né, para esse tipo de indústria de manifestação artística, né, de forma de entretenimento que eu curto, que é a luta livre. E lá eu desenvolvi várias bases, várias fundações, né, que são utilizadas para sustentar essa indústria inteira. Então eu quero fazer um adendo sobre isso, porque eu vi que foi um programa que teve um alcance bom e pelo jeito as pessoas, né, se interessaram, conseguiram se entreter por tudo isso. Então esse próximo programa aqui eu vou querer começar já falando sobre luta livre, mas ele não vai ser inteiro sobre isso não, porque eu só quero realmente dar mais alguma elaborada, sabe, enquanto o assunto ainda tá quente. Então eu vou seguir a partir de tudo que já foi dito, né, no programa anterior. Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é interessante falar também é uma coisa, né, pessoal minha, particular minha, que a luta livre teve na minha vida, que foi o fato de que ela foi responsável por, né, fazer com que eu obtivesse uma fluência no idioma inglês, né? Porque eu sempre tive um contato com a língua norte-americana. Hoje em dia, qualquer pessoa que estiver aqui me ouvindo que tem filhos ou sobrinhos ou que lide com alguma criança, algum irmão jovem, alguma coisa do tipo, vocês devem estar vendo que é, a tendência é que daqui em diante, entendeu? As crianças saibam falar inglês com uma facilidade muito grande e a maioria dos jovens sejam bilíngues quase que naturalmente, sabe? Porque hoje em dia, graças à internet, a facilidade com que as crianças têm, né? É muito comum eu ver pessoas falando que seus bebês ou suas crianças já manjam de dois idiomas porque elas consomem conteúdo tanto em português quanto em inglês, questão de musiquinha e letras, esse tipo de coisa, números, a criança já cresce com esse tipo de formação e tal. Então eu já nasci inserido assim, né, com o idioma inglês na minha vida através dos jogos, né, principalmente que foi a minha primeira porta de entrada para esse tipo de idioma. E depois que eu fiquei mais velho, né, na fase que eu estava assistindo luta livre entre meus 12 anos mais ou menos, eu já estava com acho que já era 13, eu acho, porque eu já estava com internet dentro de casa e tal. E daí, além de consumir daí os peraí que eu me embaralhei um pouco, os jogos, né, que tinham o idioma inglês ali e tal, que foi onde eu comecei a me envolver com essa língua, né, claro que também tinha o inglês no colégio, né, mas o que me ajudou realmente a adquirir a fluência que eu acredito que eu tenho hoje em dia, foi graças, né, à luta livre, porque quando eu comecei a assistir shows de luta livre na íntegra, né, antes eu só assistia lutas soltas, né, e daí ainda assim eu tava prestando atenção na narração, e realmente aquilo lá era o primeiro contato que eu tava tendo com o inglês que era sem legenda, né, já tinha visto filmes legendados, por exemplo, mas é outra experiência, eu tava vendo algo que era só o som mesmo, e ao longo da minha adolescência, eu comecei a me acostumar a assistir shows inteiros, né? O show que tem uma duração de 2 horas ou 3 horas, dependendo se foram shows grandes, né? 3 horas de duração. E foi graças à luta livre, que era um negócio que eu consumia praticamente diariamente, né? Então, eu comecei a notar que em algum momento ali, quando eu já estava com os meus 14 ou 15 anos, entendeu? Já estava inserido nessa rotina, né? Com muita música em inglês também, claro. Mas eu dou um grande crédito para a luta livre, porque quando eu tava me envolvendo com o inglês, assim, graças à internet, conhecendo músicas, conhecendo séries, conhecendo filmes, eu ainda fazia muita coisa assim, de ter que consultar, sabe? Buscar traduções de palavras específicas. Não que eu não faça isso hoje em dia, ocasionalmente, eu ainda faço e tal, mas, né, eu me lembro que eu era padrão fazer isso daí. Só que daí, conforme eu comecei a consumir luta livre diariamente na minha rotina, depois de uns 2 ou 3 anos, entendeu? Não foi me acordei, vi 2 shows de luta livre e entendi inglês. Não foi bem assim, não, né? Foi uma grande construção. Mas, né, eu coloco esse peso nas costas da luta livre porque chegou algum momento da minha vida que eu notei que eu estava entendendo 100% do que era dito para mim ali por aqueles narradores, entendeu? Desde a boa noite que eles dão, sabe, até quando começa o show, até o boa noite que eles dão na hora de acabar o show, sabe? Eu entendia tudo do oi até o tchau. Daí eu comecei a me ligar, nossa, já estou entendendo um show de 2 horas, sem legenda, eu consigo entender cada uma das palavras que foram ditas por esse narrador, entendeu? Sem exceção, tudo que foi dito ali eu consigo entender e traduzir na minha cabeça. Então eu pensei, não, já tô tendo uma fluência, né, no inglês. Inclusive, eu até posso contar um dia eu vou contar um capítulo que é bem sobre isso e tal, que eu
foi, digamos assim, um dia na minha vida que foi bem diferente de todos os outros dias que eu já tive na minha vida até hoje e que botou muito, assim, essa questão do meu inglês à prova lá e tal. Essa foi uma experiência que eu tive, acho que quando eu tinha 19 ou 20 anos de idade e tal. Então, mas eu vou deixar pra contar mais adiante, conforme os programas dedicados à timeline da minha vida forem evoluindo, né? Mas já fica um spoiler sobre isso. Então, né, eu considero que o inglês, né, consumir shows tão longos e sem legenda, foi aquilo que fez com que eu naturalmente adquirisse uma fluência maior no idioma norte-americano, sabe? Né? E daí, mas agora seguindo, voltando para essa indústria daí em particular, uma comparação que eu falhei em fazer no programa passado, que é um exemplo muito claro, assim, sabe? Que é muito que também serve como um outro tipo de profissão para as pessoas conseguirem entender quando, né, quando forem criar um conceito do que é um lutador de luta livre na própria cabeça, é como é basicamente a questão de que o que os dublês fazem quando estão fazendo o filme, sabe? Basicamente todo o trabalho que um lutador de luta livre está fazendo dentro do ringue, quando se trata de confronto, é bem similar aos riscos que um dublê vai estar correndo quando ele está fazendo o filme, né? As cenas de ação, as coisas que eles vão passar e tal. Por que que eu digo isso? Porque, né, o dublê ele vai ter que passar por umas cenas de risco dependendo do que vai estar fazendo, né? Se ele vai estar correndo, pulando, ou cenas de luta mesmo e tudo mais. Só que, né, na luta livre não tem dublê, né? Os próprios lutadores, que são os personagens, né, também são os seus próprios dublês. Mas, né, dá pra fazer essa comparação clara por causa que tem o lutador de luta livre ele corre muito risco, né? E daí para conseguir explicar melhor assim essa questão do risco para as pessoas que ainda não têm muito assim noção do que acontece dentro do ringue e o que eu tô falando claramente quando eu falo correr riscos, a gente vai ter que entrar então para falar a respeito, né, do que compõe uma luta de luta livre na hora de montar ela, sabe? O que os lutadores vão fazer um com os outros, né? A questão assim de movimentos, né? Que é basicamente o apelo da luta livre, né? O que faz as pessoas consumirem um show de luta livre em vez de outra forma de entretenimento é que tu gosta do jeito que os movimentos são executados, sabe? E é daí na hora de lutar uma luta de luta livre existe muita variedade mesmo, sabe? Tipo, muitas coisas diferentes que tu pode fazer com o teu corpo, talvez por isso que o termo seja luta livre, sabe? Em primeiro lugar, tem uma parte que são os strikes, né? Os strikes são o quê? São os golpes, e quando se fala golpe, aí tem uma grande variedade de movimentos, várias técnicas diferentes de aplicar, sabe? Socos e ombro não, né? Antebraço, cotovelo, sabe? E joelhos, pernas e chutes, né? E eles entram naquela linha assim, que a luta livre ela busca o contato, né? Porque é ao vivo, é na frente das pessoas, não tem edição, entendeu? Se tu não encostar no teu oponente, os fãs vão ver que não encostou no oponente, mas ao mesmo tempo que tu quer conseguir encontrar o mais, tu quer conseguir fazer a imagem mais violenta possível, que não na prática ela não seja, sabe? Tanto é que essa semana, por exemplo, aconteceu de um lutador ser uma lutadora de luta livre ser machucada, sair lesionada de uma luta devido a um chute que ela recebeu no final da luta, né? Então é esse tipo de coisa que muda um movimento bem executado para um movimento mal executado, sabe? Porque o lutador de luta livre ele quer sempre seguir aquela linha do mais violento possível para a visão, entendeu? Ele quer que quando ele estiver desferindo aquele golpe, sabe? Pareça que foi o mais devastador possível, porém, todavia, entretanto, contudo, ele não quer que seja realmente, porque se for, ele vai causar esse tipo de coisa, vai causar lesão, né? Lutadores de luta livre correm o risco, assim, de ter maxilares quebrados, bochechas quebradas, nariz quebrado devido a um soco, a um chute, a uma cotovelada, sabe? Esse tipo de coisa acontece, então por isso que eu falo que é comparado, né, ao risco que um dublê tá correndo nessa questão. Aí, além disso, depois vamos falar outra parte que é uma parte muito icônica da luta livre, né? São o quê? Os golpes mesmo de arremesso, de erguer, né? É uma das coisas assim que separa a luta livre de tudo, né? Além dos strikes, que eles são característicos, assim, também, tipo, os golpes, os socos, os chutes, as joelhadas, as cotoveladas que tu vê no show de luta livre são característicos da luta livre, não são exatamente os mesmos movimentos que tu veria num filme, justamente porque no filme, né, eles não tem plateia, então com certeza o filme vai usar o quê? Jogo de câmera, efeito sonoro, né? Tu dá um soco na cara da pessoa. Obviamente que ninguém foi agredido de verdade na hora de fazer um filme, já que na luta livre não, de vez em quando as pessoas são agredidas de verdade, entendeu? De vez em quando aquele chute que era pra ter passado um movimento assim
que o toque no teu rosto seria mínimo, ele foi muito mais do que mínimo, ele te arrebentou, sabe? Ele detonou a tua cara. Já num filme, geralmente isso não vai acontecer, e se alguém for correr esse risco, não vai ser o ator, né? Vai ser o dublê. Se o dublê vai ter que fazer uma cena particularmente perigosa, né? Esse daí tá no contrato dele e não do ator. Claro que também tem uns atores que não querem trabalhar sem dublê, né? E eles também merecem crédito por isso, né? Mas agora, arremessos da luta livre. Vamos voltar pro assunto. Arremessos da luta livre. Então, né? A luta livre ela tem várias formas características dela de tu golpear o corpo do teu oponente depois de tu erguer ele, sabe? Basicamente isso. Tentando fazer de alguma forma que isso faça sentido. Eu vou dar um exemplo. Existe um golpe de luta livre que ele é muito icônico, assim, pra todo mundo que jogou videogame, enfim, que assiste filme, série, você já deve ter visto esse tipo de movimento em algum lugar, que o nome desse golpe, o nome em inglês pra ele se chama German Suplex, que é um golpe que basicamente o cara, um dos lutadores vai agarrar o outro pelas costas, sabe? Ele vai segurar pela cintura e ele vai se jogar arremessando o oponente dele por cima dele, sabe? Tu vai jogar o cara vai cair, teoricamente, né, de pescoço, né, no chão e vai se machucar, vai se ferir. Esse tipo de golpe tu já viu. Quem joga jogos de videogame, jogos de luta, vocês já viram vários e vários bonecos que dão esse tipo de golpe, sabe? É comum jogos de videogame usarem movimentos, arremessos de luta livre como golpes num jogo, por exemplo, porque eles são interessantes. Tipo, obviamente eles causam algum efeito visual quando tu enxerga alguém fazendo aquilo de lá, né? E muitas das coisas que acontecem na luta livre, né? Tudo que acontece na luta livre é programado, é armado, mas as coisas que fazem com que um golpe seja considerado, né, mais perigoso é basicamente a zona de impacto, né? Tem muitos movimentos que na luta livre que eles são muito perigosos, os mais perigosos, digamos assim, são todos os movimentos que eles vão tentar. Na teoria, eles vão ferir o teu pescoço. Na prática, isso não pode acontecer, entendeu? Se qualquer golpe de verdade te derrubar no topo da tua cabeça, tu tá fudido, né? Tu fica, né? Tu vai se machucar, teu pescoço vai sofrer uma lesão severa, ele pode quebrar, tu pode ficar paraplégico, enfim, alguma coisa de ruim vai acontecer contigo, né? Então, obviamente que esses golpes são considerados na luta livre os mais, assim, os que exigem maior técnica do lutador que tá fazendo, porque ele vai trilhar uma linha muito tênue ali, tá ligado? Na teoria, ele vai estar erguendo o oponente de alguma forma e depois jogando o corpo dele de volta no chão de um jeito que a parte do corpo dele que sofreria o dano seria no pescoço, mas na prática nunca é isso que acontece, né? Geralmente o lutador que tá aplicando o golpe, ele vai ter que proteger o pescoço do oponente de alguma forma, mas também os lutadores de luta livre, todos eles têm que saber como é que é, eles têm que aprender a apanhar, eles têm que aprender a cair, entendeu? O lutador de luta livre, todos eles, todos, independentemente de quem tu seja, de teu tamanho, se tu é homem ou se tu é mulher, tu tem que aprender a cair. É basicamente o que outras artes marciais fazem, né? Outras artes marciais, não porque a luta livre não é uma arte marcial, mas é basicamente o que algumas artes marciais fazem, sabe? Tipo o judô, que o oponente, né? O oponente não, o lutador, o praticante, ele aprende a cair no chão, distribui o peso dele e tudo mais. A luta livre é a mesma forma. Tu sempre tem que saber como cada tipo de golpe que tu estiver recebendo, tu tem que estar com o teu corpo, entendeu? Por isso que não é uma disputa, sabe? Quando eu tô deixando o oponente me aplicar um golpe perigoso, eu não tô lutando contra ele, porque se eu estiver lutando, realmente estiver impedindo que ele me aplique o golpe, a chance de dar a merda é muito maior, entendeu? Então, o aplicador do movimento tem uma parte de responsabilidade, ele tem um risco, entendeu? Ele vai ter que ter uma força e uma técnica o suficiente para conseguir aplicar certos movimentos, enquanto alguns são mais seguros, outros são menos seguros, né? Mas todo lutador de luta livre, quando ele tá entrando dentro do ringue, ele sabe que tá correndo risco. Eu vou dar um exemplo aqui agora de uma história que eu já tinha, no outro programa eu falei, que já aconteceu óbito dentro do ringue e já aconteceu, que eu me lembro até esse momento realmente são dois só, tipo, de lutas de empresas grandes. Talvez empresas pequenas, sabe? As empresas de fundo de quintal, que se chama, já tiveram mortes que eu nunca nem fiquei sabendo, né? Lutadores, assim, menos experientes que se mataram fazendo alguma coisa que eles não estavam preparados fisicamente para fazer. Mas nas grandes empresas, pelo menos, já aconteceu 2 mortes dentro do ringue, né? Durante uma luta. E um desses lutadores, é o que eu vou contar um pouco da história aqui dele hoje, é o Mitsuharu Misawa. Esse cara daí, o Misawa, ele é um japonês, né, que ele foi muito importante para a luta livre mundial, sabe? Mas lá no Japão, principalmente, ele é um dos grandes pais da luta livre moderna, assim, e tal, né? Ele começou a carreira dele nos anos 80, né? Ou até, acho que talvez tenha sido no começo dos anos 90, não tenho certeza agora, né? Mas o Misawa, ele ficou famoso, digamos, essas grandes lutas dele vieram nos anos 90 e até os anos 2000. E ele morreu relativamente jovem, com 38 anos de idade. Eu acho que é essa idade que ele tinha, né? Quer dizer, relativamente não, é realmente jovem, né? 38 anos, só que eu não tenho certeza se é mais velho que isso. Mas, né, é uma idade em torno disso daí, né? Ele era um homem jovem e ele morreu lutando luta livre. E por que ele morreu lutando luta livre? Por causa que lá no Japão,
né, que nem eu tinha falado pra vocês aqui, tinha uma cultura, além de ter uma cultura dos strikes muito violentos que entram no strong style, que eu tinha falado, né, quando eles vão se bater com o antebraço, eles vão bater o máximo possível com o antebraço, quando eles forem te dar os tapas, aquele de mão aberta no peito, eles vão te dar um tapa mais violento possível, sabe, quando eles for chutar aquele chute nas tuas costas, ele vai dar mais forte possível, quando ele vai dar aquele chute no teu peito, ele vai dar o chute mais violento possível, eles gostam disso, na luta livre deles. E o Misawa, além de ele ser assim, outra coisa que acontece nesse strong style é o quê? É a prática de fazer esses arremessos que eu tava falando agora há pouco com o maior de risco possível, sabe? Eles tinham, por exemplo, um dos golpes que culminou com a morte dele é o backdrop, que de vez em quando as pessoas também chamam de back suplex, que é um golpe parcialmente parecido com aquele que eu descrevi pra vocês lá no começo, né? Mas basicamente tu vai segurar o cara, né, na altura da cintura também e tu vai erguer o corpo dele junto com o teu, a diferença é que tu vai cair com ele no alto do pescoço dele, no alto da coluna, né? Só que geralmente daí, claro que tu não pode fazer isso de verdade, senão tu ferra o cara, né? Mas geralmente o cara que tá recebendo o golpe, né, ele vai só levantar o pescoço dele o suficiente pra queda ser absorvida pelos ombros, sabe? Porque o impacto não fique na altura do pescoço ou da cabeça, o impacto vai ser absorvido pelos ombros dele. Só que, né, lá no japonês eles fazem esses golpes realmente assim, se fosse um pouquinho mais inclinado, o cara que tá aplicando o golpe inclinasse um pouco mais, ele matava o outro, basicamente, sabe? Os japoneses tinham essa cultura, pra eles era isso daí que realmente ia chamar a atenção deles. Se eles vissem que aquele golpe tava sendo extremamente assim, nossa, mano, ele tá caminhando com uma linha muito tênue, né? E o Misawa era lutador disso, né? Os caras que competiam contra ele também lutavam dessa forma. E o que aconteceu é que um dia ele acabou sendo vítima desse tipo de luta dele, né? Que basicamente o golpe causou uma lesão numa parte do corpo dele que estava muito castigada, né? Porque essa é a verdade sobre a luta livre, que também é um lado muito sombrio, que a maioria das pessoas não tem noção quando eles estão olhando, sabe, só uma luta e eles vêm com aquele papo de diminuir, falar que é uma luta armada, né? Porque o ser humano não foi projetado, Deus, né? Deus não fez a gente para ficar recebendo o tipo de abuso que esses caras receberam a vida deles, tá ligado? Deus não fez assim pra te ficar diariamente. Várias vezes esses lutadores lutavam 3, 4 vezes na semana, sabe? Deus não criou teu corpo pra tu levar tantas pancadas e cair tantas vezes, sabe? Levar tantos impactos, erguer e cair no chão, erguer e cair no chão, erguer e cair no chão. O ringue, ele tem uma parte que amortece, mas ele ainda, embaixo da parte que amortece, ele é feito de tábua, ele é feito de madeira. Então aquilo ali não é um negócio mole, sabe? Ele é menos violento do que fosse na madeira pura, com certeza. Mas ele é basicamente equivalente a um tatame daqueles assim que tu vê em academias, sabe? Que treinam artes marciais. Não é muito diferente daquilo lá, não, sabe? A verdade é essa, tem uma espuma ali entre a madeira e a lona que cobre a parte de cima do ringue, mas ainda assim, tu não foi projetado pra tu cair, sabe? Tua coluna não foi feita pra tu cair, sei lá, 4.000 vezes com o teu peso em cima dela, sabe? Qualquer ser humano que fazer isso repetidas vezes vai detonar o próprio corpo. Então esse é um lado muito sombrio da luta livre que as pessoas não levam em consideração. A gente tá vendo aqueles espetáculos que aqueles lutadores estão correndo riscos ali e tal, com esses arremessos, com esses golpes. Tem uma categoria de lutadores também que são chamados de high flyers, que são os voadores, que viram pirueta, sabe? Eles que fazem umas coisas atléticas sensacionais, entendeu? Com muito equilíbrio, que pulam do alto das cordas, viram várias voltas no corpo dos oponentes deles, entendeu? E também se jogam com o seu corpo em cima dos outros, né? Eles viram mortais, eles viram cambalhotas, eles jogam o seu corpo em cima dos outros de uma forma espetacular. E fazendo isso, eles estão, né? Estão desafiando a vida, né? Eles estão saltando 2, 3 metros e caindo em cima dos outros, entendeu? Corpo com corpo, e esse tipo de coisa envolve gravidade, é um impacto que não tem como ser falso, sabe? É o tipo de coisa que, naturalmente, os fãs de luta livre sabem que são o tipo de coisa que realmente machuca, sabe? Quando os caras saem do chão, quando envolve quedas de 2, 3 metros, sabe? Ou os golpes que eles fazem, assim, nas voltas, cada um dos 4 cantos do ringue, eles têm, né, um poste, um pilar, que aquilo lá é utilizado para vários movimentos, assim, tal. Inclusive, quando, né, acontece aqueles momentos que um lutador coloca o outro lá em cima do poste, os dois sobem lá em cima e um dos dois aplica o golpe, sabe? Os dois caem lá de cima e um deles é derrubado de alguma forma, geralmente violenta. E tu sabe que lá não tem como ser falso, entendeu? Porque só o ringue já deve ter aqui uns 1,70 m, 1,80 m de diferença em relação ao chão, aí tu combina isso com a altura dos lutadores, que pode ser, sabe, praticamente 2 metros, então são 2 corpos, sabe, 2 corpos de várias vezes esses 2 corpos vão ter, sei lá, entre 70 e 120 quilos, entendeu, caindo lá,
com uma altura que provavelmente deve ser uns 4 ou 5 metros de altura, sabe? É gravidade, não tem jeito. Aquilo lá é uma coisa que tá punindo o corpo deles e que eles também têm que aplicar direito, porque se eles aplicar errado, eles ferram uns aos outros, eles podem ferrar a si mesmo, sabe? Se o corpo não cair com um peso bem distribuído, tu machuca um braço, tu machuca um ombro, tu machuca uma coluna, um pescoço, um joelho, sabe? Tem um lutador de luta livre, ele tá constantemente correndo risco e ele sabe que se ele errar, acabou a carreira de alguém, sabe? Pode morrer, que nem no caso do Misao morreu, o corpo dele ele realmente não conseguiu nem se recuperar, sabe? Ele teve um impacto, levaram para o hospital e morreu. O corpo dele, sabe, ele teve um traumatismo craniano ou uma lesão na coluna severa que realmente matou ele, sabe? Porque, né, e já tinha se lesionado ao longo da vida, porque na carreira de luta livre a lesão faz parte, né? Porque tu tá sempre correndo risco, e quando tu faz uma coisa desse tipo, chega nesse lado. Então o de luta livre ele tá sempre se expondo demais, né? E parte do apelo também é tudo isso aí, entendeu? Assim como os golpes são legais, assim como os lutadores voadores são legais, os que fazem arremesso são legais. Eu gosto também da parte técnica da luta livre. O que seria a parte técnica? É realmente a parte mais do wrestling, mais assim da submissão, sabe? É a parte da luta livre que tá simulando uma luta de jiu-jitsu ou MMA, os cadeados e tudo mais. Uma luta livre técnica bem feita, eu acho bem legal também. Eu consigo apreciar vários pontos diferentes da luta livre. Só que tem outra parte que é muito legal, né? Que não dá pra deixar de falar quando você tá falando a respeito de luta livre, que a luta livre ela te permite enxergar, ter várias imagens de coisas que normalmente tu não poderia estar vendo em qualquer outro lugar, sabe? Eu vou ser bem específico, tipo assim, em qualquer lugar do mundo, entendeu? Que se tu, não digo qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil geralmente, entendeu? Tu não tem o direito de tu pegar uma cadeira, chegar perto de um ser humano e detonar a cabeça do cara com uma cadeirada, sabe? Tu não pode pegar assim e botar um monte de taxinha no chão, erguer um cara numa altura assim de 2, 3 metros e atirar ele de costas em cima daquilo lá. Naquilo lá tu não pode, isso daí configura como um crime, sabe ligado? É violento, é violência, é o tipo de coisa que tu não poderia estar fazendo, sabe? E ao contrário de um filme, a diferença é que ela tá acontecendo de real. A diferença é que as pessoas estão aceitando, estão concordando. Entra nessa parte da arte, do artístico, sabe? É tipo interação entre gêneros, sabe? Isso aqui é uma das coisas que pode ser... Eu sei que é muito polêmica pra quem não entende de luta livre. Então, mas o que eu falei bastante, agora eu vou dedicar... Olha, talvez esse programa vire só de luta livre de novo, mas olha, é muito interessante. Eu continue ouvindo, deixa eu só mandar meu cachorro calar a boca que ele tá se passando já. Rani, manda! Enfim, talvez o programa acabe sendo só sobre luta livre, porque tá indo longe. E eu quero abrir todo um parênteses depois do que eu vou falar aqui, que é pra falar sobre a luta livre feminina, né? Que no programa passado eu falei bastante como se fosse uma indústria só por homens e regida por homens, e já não é bem assim. Felizmente não é bem assim mesmo, de verdade. Hoje em dia, em 2021, dá pra falar com uma cara séria sobre isso, e eu vou falar. Mas antes eu vou contar sobre essa interação entre gêneros, sabe? A luta livre é praticada por homens e por mulheres, e é um show, é um teatro. Mas dentro das empresas grandes não é comum a gente ver interações entre homens e mulheres, sabe? Não vai ter uma luta entre homem e mulher na WWE. Por enquanto não vai ter. Porém, todavia, entretanto, contudo, já aconteceu vários, tipo assim, momentos na história da WWE, principalmente na época da WWF, que um homem colocava a mão na mulher pra aplicar um golpe nela, entendeu? Geralmente o tu fazia pra gerar hit, né? Porque é uma imagem que normalmente tu não vai ver, tá ligado? Tu não vai, não vai se acordar um dia. Claro, eu tô falando isso, eu sei que existe violência contra a mulher e tudo mais, e isso aqui é uma coisa completamente diferente, entendeu? É tipo quando tu vê no filme de super-herói e a Mulher Maravilha tá apanhando pra um personagem homem, sabe? É basicamente a mesma coisa. Então, a luta livre te faz ver essas imagens que, tipo assim, tu vai ver um homem erguendo uma mulher pulando do alto de um poste, com ele carregando uma mulher nos braços e quebrando uma mesa com o corpo dela, sabe? Vai tocar a mulher em cima da mesa. Claro que essas mesas de luta livre não são feitas pra romper, mas ainda assim aconteceu. Tu enxergou aquilo lá. É de verdade o que aconteceu. Já aconteceu várias vezes assim, momentos que rola esse tipo de interação. Um homem coloca as mãos na mulher e geralmente dá muita reação, entendeu? A plateia geralmente... Essa imagem não passa batida, entendeu? É natural que tu fique tipo, meu Deus, olha o que tá acontecendo, entendeu? É o tipo de coisa que gera emoção, e geralmente é uma emoção positiva. Vou dizer que a plateia que tá lá fica muito empolgada, entendeu? Mulheres e homens envolvidos, justamente porque sabe que é o show, entendeu? Lembre-se disso, ninguém tá assistindo aquilo lá achando que é um homem agredindo uma mulher. Não pense nisso. Não pense porque os fãs que estão lá batendo palma não estão batendo palma por causa disso, porque não é o que o pessoal tá vendo lá, entendeu? Eu sei que eu entrei aqui num lugar muito espinhoso, sabe? Que muita gente pode estar horrorizado, porque quem não entende da luta livre, mas é justamente isso que eu queria que vocês entendessem.
comentar a respeito de imagens absurdas que só podem acontecer dentro de um ringue de luta livre, sabe? Porque acontece, a gente enxerga um monte de coisa que se não tivesse acontecendo dentro de um ringue de luta livre, seria crime, entendeu? Tu realmente, quando tá assistindo um show de luta livre, tu pode testemunhar momentos que tu fica, olha a violência que eu tô sendo capaz de enxergar e isso não tá sendo configurado com crime, sabe? E violência diferente do que tu vai ver numa luta de MMA, porque a luta livre tem essa questão, sabe? Ela tem regras numa luta, a maioria das lutas tem regras, mas existem lutas da luta livre que são feitas para serem sem regras. E aí que tu sabe que tu vai ver coisas absurdas, tu vai ver objetos, tu vai ver gente, sabe, saindo do ringue e se machucando porque eles vão lutar no concreto, sabe? Tu vai ver um monte de coisa assim. E essas lutas sem regras vão te permitir ver imagens que tu não estaria vendo em qualquer outro lugar, sabe? Porque basicamente seria uma pessoa criminosa fazendo aquilo lá com o outro, sabe? Não seria permitido. Nenhum policial deixaria esse tipo de coisa acontecer na frente de uma câmera. Então a luta livre tem esse valor que é meio que não tem como tu replicar em outras formas de entretenimento, né? E daí, tá, deixa eu ver se eu já vou começar a falar sobre a luta livre feminina, né? Eu acho que eu vou abrir. Não, primeiro eu vou falar então da parte da luta livre no Japão, que eu também já achei que eu tinha separado aqui esse tipo de coisa que eu queria destacar. Em primeiro lugar é falar como lá no Japão a luta livre ela afeta todas as outras mídias, né? Eu dei aqui já falei isso a respeito de jogos, mas não só jogos de videogame, animes, mangás, sabe? A quantidade de trabalhos de pessoas que foram influenciadas, sabe, por causa dos shows de luta livre, por causa da estética da luta livre, e botam golpes de luta livre em seus jogos, sabe, e botam golpes de luta livre em seus filmes, sabe, a luta livre realmente é um negócio que conseguiu alcançar todas as outras partes da mídia lá no Japão, sabe. E quando a gente fala de Japão, uma coisa que não dá pra... A gente sempre tem aquele... Tem até gente que tem uma crença, que eu não concordo, né? Que é uma superioridade biológica que os japoneses têm, né? Todo mundo que já deve ter ouvido em algum momento da sua vida que o japonês é inteligente, que o japonês é competente, a gente conhece isso, sabe? Só que, né, eu não acredito que haja um estudo que realmente fale isso, sabe? Que os japoneses são biologicamente superiores aos outros seres humanos. Inclusive, é por causa dos japoneses acreditarem nesse tipo de merda que eles viraram nazista no passado. Então, não alimentem esse tipo de raciocínio, entendeu? Não vão nesse tipo de papo. Mas o que é verdade é que o japonês tem uma cultura de muito esforço, sabe? Isso daí é uma espada de dois legumes lá pra eles, sabe? Que gera muitas coisas boas e muitas coisas ruins para a sociedade. Mas como esse programa aqui é sobre luta livre, eu tô falando sobre esse aspecto do japonês na luta livre. Então, né, levando em consideração tudo isso que eu falei, e quem já conhece um pouco do modus operandi japonês, já sabe como eles são esforçados, dedicados, trabalhadores, e eles fazem de tudo para alcançar a excelência naquilo que eles estão fazendo. Na hora de lutar uma luta de luta livre não é diferente, sabe? Luta de luta livre japonês, a verdade é que, tipo... quando você fala de excelência, para mim, particularmente, eu acho que a luta livre serve como um ótimo exemplo de como o ser humano é sensacional, independentemente de cor, independentemente de etnia, independentemente do gênero dele, sabe? A luta livre já me fez conseguir colocar nos olhos de vários seres humanos de vários lugares diferentes, sabe? De homens e mulheres e tudo mais. E a luta livre me fez ver que quando se fala de capacidade atlética, de talento para fazer esse tipo de coisa, sabe? De alcançar uma excelência no personagem, também uma excelência física e conseguir fazer coisas que a maioria dos outros seres humanos na Terra não conseguem fazer, sabe? Existe japonês que faz isso, existe pessoas brancas, existe pessoas negras, sabe? Qualquer pessoa do mundo pode ser excelente, sabe? Quando, sabe, ele trabalha para isso, ele chega, faz com que isso aconteça. Então o japonês tem muito isso. Eles são tão esforçados que até os lutadores ruins, entre aspas, que não dá nem pra chamar eles de ruins, tu vê que eles estão fazendo tudo a 200 por hora, sabe? Tu vê que não tá tendo ali, não, tá se entregando de verdade. Então essa é uma coisa, uma característica do japonês que ele usa em todas as áreas, que também transmite pra luta livre. A luta livre japonesa também é excelente. O que não quer dizer que a luta livre dos Estados Unidos também não seja excelente, porque eu particularmente sou fã de muitos atletas que são norte-americanos, que são canadenses, mas que são japoneses também, que são mexicanos também, sabe? Europeus, britânicos, enfim, tem muita gente diferente, entendeu? De várias nações diferentes do mundo que consegue fazer um trabalho excelente, né? Mas esse ponto do japonês, dele ser um cara dedicado, esforçado, isso daí tu enxerga em todos os atletas deles. Inclusive o quê? Nas mulheres, que agora se eu falar de luta livre feminina, em parte eu vou dar um palco maior para a WWE nessa questão, porque a WWE é a maior empresa ocidental de luta livre. Então, eu assisto luta livre, né?
basicamente há uns 15 anos já, e sou fã, gosto muito e tal, mas eu experimentei, né, eu vivenciei um momento histórico no luta livre ocidental, que realmente foi uma girada na chave, de que foi quando a luta livre feminina se tornou, tipo, real, sabe? Se tornou, isso daqui falando da WWE, né? Quando a WWE tornou a divisão feminina delas real, basicamente. Porque mulheres lutando luta livre meio que já existiu, né? Eu não sei quando foi a primeira luta de mulher, sabe? Mas é um negócio que começou lá atrás também, no século passado, em algum momento, junto, que nem os homens estavam fazendo. Só que, né, para todo mundo que, né, já deve imaginar, não é um mercado que naturalmente se abriu para as mulheres por questões, né, machistas, tem que entender todo o contexto, né? Nem todo mundo estava disposto a assistir, a gostar e experimentar, e nem todas as mulheres tinham espaço, e nem todas as mulheres tinham vontade também, sabe? Tem várias coisas que contribuem para isso, né? Só que o Japão já tem uma cultura grande, assim, desde a década de 80 e 90, as lutadoras japonesas começaram a ficar famosas no mundo, né? Já tinha. Existe no Japão há um bom tempo empresas só de mulheres, sabe? Empresas famosas, tipo a Stardom, né? Que é um exemplo que eu posso citar, que é só operado por mulheres. Donas são mulheres, o pessoal que trabalha, as juízas e as atletas. É uma empresa feminina, sabe? Então, desde a década de 80 e 90, o Japão já estava as mulheres japonesas já estavam mostrando o potencial que a luta livre feminina tinha. Só que, né, falando daí da WWE, que era a maior empresa nos Estados Unidos, entendeu? E, de certa forma, no mundo, eles já tinham tido competições femininas, mas era um negócio que acontecia muito pouco, muito esporádico, sabe? Meio que no final dos anos 90, a luta livre feminina dentro da WWF meio que morreu, e as mulheres começaram a se reduzindo realmente a uma posição assim, só de acompanhar personagens masculinos, e elas não eram lutadoras, sabe? Elas só eram, assim, faziam parte daquela história, aquela estrutura ali, de alguma forma, elas tinham alguma ligação com aquele homem ali, aquele personagem na frente das câmeras, entendeu? Porém, né? Aí depois eles começaram realmente a querer rever uma divisão de disputas femininas. Só que a verdade é que não era feito de uma maneira muito escrota, entendeu? Uma coisa que, quando eu conhecia naquela época, eu já não achava interessante e tudo mais. Só que hoje em dia, né, que já o mundo todo foi avançando, eu consigo olhar, ver com mais clareza que era um negócio realmente, era escroto, era vergonhoso, sabe? Era realmente modelos. A WWE contratava modelos para entrar dentro do ringue. Basicamente era isso, sabe? Eram mulheres que não tinham conhecimento de luta livre, elas não conseguiam fazer uma boa luta, e eu não tô falando isso para julgar só as mulheres, entendeu? Era a empresa que tava dando essa oportunidade para elas. Então realmente era uma porcaria de modo geral, sabe? As mulheres elas estavam ali por causa do corpo delas e não por causa das capacidades atléticas delas, sabe? Era um verdadeiro fiasco, sabe? Só que, de certo, tava algum valor, retorno financeiro por causa da aparência mesmo das meninas, né? Só que era aquela coisa, era sexualização e tudo mais, e eu não tenho, tipo assim, eu falo essas coisas sem estar, né, com vergonha de dizer que eu amo a luta livre e tudo mais, porque para começar, pensa que eu tô falando num período que foi assim lá, entre 2000 e 2006, mais ou menos, sabe? E foi tendo avanço durante esses anos, sabe? Quando a WWE começou de novo a rever essa divisão feminina, era muito mais terrível de assistir, entendeu? Até 2004, mais ou menos ali, praticamente, era só uma parte do show que era realmente uma lutas ruins, entendeu? Os fãs sabiam que eram ruins, provavelmente as mulheres que estavam lutando ali também sabiam que eram ruins, né? Só que isso daí não é como se fosse uma coisa que a WWE tinha inventado, né? A WWE tava seguindo uma coisa que acontecia no mundo inteiro, né? A gente cresceu aqui no Brasil, a gente cresceu assistindo programa de televisão, a gente sabe o que é objetificar mulheres num programa para dar audiência, né? Não tem como ser hipócrita aqui e fazer de conta que isso daí era a WWE inventando uma moda. Não é, eles estavam só seguindo a moda. Só que, né, felizmente, né, o mundo tá sempre girando, as coisas não ficam paradas. Mas daí eu vou ter que pular essa história lá pra frente para não ficar mais no mesmo, né? Mas aconteceu um momento chave, assim, e tal, que foi lá por 2014 e 2015, então um bagulho recente, mas né, eu como fã, né, tô vivendo um período que realmente tá rolando uma baita de uma revolução na luta livre feminina ocidental, sabe? Tanto é que hoje em dia, para vocês terem uma ideia, hoje em dia a WWE contrata ativamente atletas japonesas, sabe? Essas grandes lutadoras que eu falei que claro que agora são novas, né? Mas são jovens que elas cresceram naquela cultura japonesa de lá, da excelência, da competição, meninas, né, que a vida inteira sonhavam com essa oportunidade de estar lutando no ringue e sonhavam de estar lutando na WWE, entendeu? E são mulheres que lutam boa luta livre, sabe? E além do mais, eu particularmente ainda vejo o apelo estético, sabe? Ainda tem mulheres lindas, mulheres maravilhosas, só que a diferença é que hoje em dia são lutadoras de luta livre, sabe? Hoje em dia são mulheres que, muitas daquelas meninas ali, muitas daquelas mulheres que estão lutando hoje em dia,
elas têm um histórico que é basicamente do que os homens sempre tiveram, que era da pessoa que se apaixonou, que virou fã, e desde muito jovem aquele atleta sempre quis, sabe? Buscou e trabalhou por isso, e quis, se esforçou e aprendeu, se desenvolveu, melhorou seu corpo, melhorou seu personagem, melhorou, né, a sua atuação e sua capacidade atlética. São mulheres apaixonadas por aquilo lá, enquanto antigamente não era basicamente isso. O perfil do lutador de luta livre era uma mulher que, tipo, ela fazia modelagem, entendeu? Modelagem. Ela trabalhava como modelo, tirava fotos para revistas, era uma musa fitness, talvez, algo desse tipo, e daí ela tava dentro do ringue, sabe? E algumas dessas mulheres até conseguiram virar boas lutadoras, muito crédito para elas conseguirem ter feito uma transição extremamente difícil. Mas hoje em dia, o padrão da luta livre, no modo geral, assim, até aqui nos Estados Unidos, se tornou isso, né? No Japão sempre teve uma cultura muito grande de luta livre feminina, e aqui nos Estados Unidos eu usei a WWE como exemplo, mas várias outras empresas, praticamente toda empresa grande de luta livre nos Estados Unidos hoje em dia tem uma divisão feminina boa, sabe? Boa, algumas excelentes, sabe? Daí eu posso pra citar alguns exemplos, tipo assim, a WWE, a AEW, que é a segunda empresa, né? Segunda maior empresa dos Estados Unidos, AEW, o nome. E tem outra empresa que eu assisto também que se chama Impact Wrestling, sabe? Essas três empresas nesse momento têm divisões femininas, sabe, legítimas, reais, com atletas variadas, diferentes, de tamanho diferente, com corpos diferentes, sabe? Mulheres brancas, mulheres asiáticas, mulheres negras, mulheres magras, mulheres gordas, mulheres baixas, mulheres que são personagens fortes, mulheres que são personagens técnicos, mulheres que são vilãs, que são mocinhas, que são, sabe, politicamente correto, outras que são politicamente incorretos, sabe? Tem vários tipos, variedades diferentes, sabe? Tem indianas e tem chinesas, japonesas, enfim, tem uma grande variedade mesmo assim de mulheres diferentes, de corpos diferentes, com estilos diferentes, e a grande maioria delas está nessa sonho, nessa busca por ser uma mulher de alto escalão há muito tempo. Entendeu? E hoje em dia a verdade é que elas podem alcançar esse alto escalão porque tá tendo esse espaço, entendeu? Se se foi uma coisa orgânica ou se foi uma coisa simplesmente em capitalizar nas mudanças do mundo inteiro, independentemente de qual foi a razão pelo qual resolveram dar uma oportunidade para essas mulheres, mas eu como fã tô muito feliz. Para mim é excelente que quando eu tô assistindo um show de luta livre, eu saber que eu vou assistir uma luta feminina e essa luta vai ser boa, essa luta vai ser de qualidade, entendeu? E eu vou poder assistir, apreciar e me envolver e bater palma para essas mulheres, e não são mulheres que estão ali contra a vontade ou só para ganhar um dinheiro, sabe? São mulheres que têm a mesma dedicação, o mesmo esforço e a mesma qualidade, a mesma competência que os homens, né? A única questão que também a luta livre ah, ela é, como pra você, é um esporte não, né? Mas ela é tipo um entretenimento atlético, um entretenimento que, né, que envolve os corpos das pessoas. Então, tipo, sempre vai ter diferenças, né, entre capacidades físicas masculinas e femininas, sabe? Não tem esse tipo de coisa que não tem como negar, entendeu? Mas como a luta livre ainda tem muito a ver com a parte teatral e a técnica, a luta livre feminina também pode ser excelente. Claro que a diferença é que não vai ser, entendeu? A mulher mais forte, geralmente ela não vai ter a mesma força, né? Os lutadores atletas, homens, entendeu? Eles são mais explosivos, né? Eles vão poder, geralmente, a média dos atletas masculinos, né? Eles vão ser mais explosivos, vão ser mais fortes, vão ter maior potência, é a diferença, né, biológica que Deus colocou entre nós, né? Mas, independentemente dessa diferença, é por isso que também que gera toda essa polêmica com as disputas intergênero. Eu não sei como é que a maioria das lutadoras femininas se sente com isso, tá ligado? Eu não sei se as lutadoras da WWE queriam que rolasse essa disputa entre gênero. Eu não sei se a mulher que tá lá dentro, ela pensa assim, não, acho que seria legal eu ter uma luta contra um homem, sabe? E eu não sei se esse vai ser o futuro da luta livre, não sei se algum dia isso vai acontecer. O que eu sei é que isso é muito, sabe? A plateia, quando testemunha momentos de cenas entre gêneros, sabe? Um homem e uma mulher interagindo de alguma forma e rola alguma espécie de pancadaria ali no meio, a plateia fica estática, sabe? Tipo, estática no sentido assim de, eu queria usar a palavra elétrica, sabe? Eles estão, nossa, quando eles vê que tá acontecendo alguma coisa desse jeito, tu vê que a plateia inteira tá, tipo assim, muito inserida, ela tá tipo, caralho, o que que tá acontecendo aqui? Não tô acreditando no que eu tô vendo, sabe? E justamente talvez porque isso não acontece com frequência. Talvez algum dia a gente viva num mundo em que normalizou as lutas entre gênero, a gente vê mulher enfrentando homem e se tornou normal. Mas no momento ainda não é. E não sei se algum dia isso vai ser explorado, sabe? Ao mesmo tempo que eu imagino que a WWE tem muito medo do tipo de coisa que vai ter, sabe? Que tipo de repercussão teria na mídia se começasse a acontecer esse tipo de coisa, né? E tem várias outras coisas assim reais, entendeu? Tipo assim, de como o público receberia e tudo mais. Já aconteceu assim, por exemplo, para vocês entenderem assim
outra dimensão na hora de falar da luta livre é a parte das empresas diferentes, né? Eu tô falando, até esse momento do programa tinha sido bem específico falando sobre a WWE e as empresas japonesas também e tudo mais. Só que a luta livre ela existe em vários níveis. Existe o que a gente chama de indie wrestling, que ainda é luta livre independente. Isso daí existe, acontece, tipo assim, várias empresas, entendeu? De tamanho variado, sabe? E isso daí acontece, é filmado geralmente por câmeras assim, só não só câmeras amadoras, mas talvez eles vão gravar para soltar vídeos na internet, entendeu? Mas não passa num canal. E várias vezes isso daí, esses shows são tidos na frente de plateias que são tipo assim, desde algumas dezenas de pessoas até 200, 300 pessoas, 400 pessoas. Então, tipo, assim como, né, falar de rock, falar de festival de rock, tem desde o Rock in Rio, que arrecada, né, milhões de reais e leva milhares de pessoas, até aqueles shows ali que acontecem na tua cidade e tal. Então a luta livre tem muito disso também, entendeu? Tem vários níveis, tem vários momentos na luta livre, e geralmente a maioria dos atletas, eles têm todo esse caminho, né? Eles começam como um João Ninguém, lutando em empresas pequenas e locais, só que o talento acaba sobressaindo aos olhos e eles acabam recebendo oportunidades melhores, né? Naturalmente, os próprios as pessoas que lidam das contratações entram, vão atrás deles se eles verem algo ali diferente, algum potencial, né? Então, a luta livre é essa questão. E nas empresas indies, as interações entre gênero já é muito mais comum, entendeu? Muita gente na luta livre que frequenta esses espaços, que assiste shows assim independentes, né? Não os grandes shows, para eles a ideia de ver um homem e uma mulher se enfrentando dentro do ringue não é algo completamente fora da casinha. Mas agora, na WWE, isso parece que está muito distante, entendeu? Não sei se algum dia nós veríamos esse tipo de luta, porque até que é muito recente a história de mulheres ocuparem espaço de prestígio, sabe? A verdade é essa. Até, que eu falei, até 2015 a luta livre feminina da WWE era outra coisa. Mas agora a verdade é que ela tem mudado, ela tem se tornado muito mais interessante, muito mais estimulante. As mulheres têm recebido oportunidades, sabe, equivalentes aos homens. Já tem mulheres que fazem muito dinheiro também, que é essa outra diferença que não pode ser descartada, entendeu? É o tipo de coisa que realmente faz uma mulher ocupar um espaço de poder, é ela movimentar tanta grana quanto os homens do que ela tá fazendo ali, entendeu? E já tem mulheres na WWE que ocupam lista de top 10 melhores pagos da empresa, sabe? Então já tem mulheres ali ocupando um espaço que antigamente a gente não veria, sabe? A gente simplesmente não veria uma mulher chegando tão longe, fazendo tanto dinheiro, sabe? E fazendo main event, que é o evento principal, né? A última luta de um show, a luta que encerra um show. Hoje em dia a gente já viu main event feminino, né? Dentro da WWE e tudo mais. Então, né, tem todo esse lado daí tal que eu acho interessante, né? Eu acho que para mim realmente é um produto melhor desde que essas mudanças aconteceram. Eu espero continuar vendo esse tipo de coisa, né? E acho que era isso que eu queria ter falado sobre a luta livre hoje. No final, acho que virou quase que um programa inteiro sobre isso. Acho que eu vou só fazer algum adendo aqui, né, pra... Posso falar, já que a gente tava nesse mês de representatividade, eu posso falar também que a WWE não, mas a luta livre, de modo geral, hoje em dia tem maior representatividade do que já teve no passado. Já tem atletas gays, atletas trans, né? Esse tipo de coisa. Nas grandes empresas, na WWE, eu não sei se tem, já teve algum atleta transexual, ainda não sei se eu já vi, né? Mas homossexuais sim tem. E a AEW tem mulheres trans lutando na divisão feminina, no caso, sim. E tem um atleta homossexual que luta na divisão masculina e tal, mas ele tem até um personagem homossexual, né? Muitas vezes o atleta é gay, mas não tem nada que transpareça isso. Agora já tem atletas com personagens claramente, sabe? ah, com os trejeitos homossexuais, sabe? Eu não sei se o termo mais correto é afeminado ou algo desse tipo, mas é o tipo de personagem que escancaradamente ele não tá o que, tipo, se poderia ser só um cara interpretando um homossexual, até porque já teve isso na luta livre várias vezes, né? Assim como já teve vários skits de comédia com gays, então, né, mais uma vez eu não vou julgar a luta livre como se ela fosse algo independente do mundo, né? Mas agora existem atletas gays que não são alívio cômico, sabe? Tipo, eles são atletas gays. O personagem dele é homossexual ali, além de ser outras coisas, além de ser um atleta, além de lutar na luta livre, como o ator, né, o lutador se sente mais confortável em estar interpretando um personagem gay, porque ele também é gay, então, né, esse tipo de coisa acontece. Então a luta livre ela tem algumas partes interessantes a respeito desse lance de representatividade para mostrar, sim. E por fim, acho que eu só vou comentar sobre o lance pandêmico, né, que a luta livre enfrentou um ano bem diferente a partir do ano passado, né,
aconteceram shows sem plateia devido ao lance da pandemia e tudo mais. Eu, como fã, achei muito estranho, né? Porque é uma indústria que ela precisa dos fãs, basicamente, entendeu? Os fãs têm que estar ali pra gritar, pra bater palma, pra torcer ou pra vaiar. Um show de luta livre sem fã é muito estranho. Porém, né, como tudo nessa vida, eu me acostumei e tudo mais, mas agora lá nos Estados Unidos já estão começando os shows com fãs de novo. No Japão também já tem show com fãs de novo. Só no Brasil que não, mas né, o Brasil não tem luta livre ainda, né? Mas então, essa parte estava funcionando normal. Mas durante mais de um ano aí, aconteceu lutas assim com o estádio vazio e tudo mais. E depois com uma, uma plateia muito reduzida, né? Até agora que eles já estão chegando no ponto que estão liberando mais de novo show com milhares de público, né, presente. Mas essa foi uma adaptação que a Luta Livre teve. Então acho que pra concluir eu já podia parar por aqui, mas acho que eu vou concluir. Eu queria ter falado de outras coisas. Eu separei alguns vários assuntos que eu achava que ia comentar hoje, mas eu não imaginei que ia me aprofundar tanto falando de Luta Livre. Mas é que eu acho que é interessante, eu acho que realmente é uma indústria que valeu a pena eu desenvolver praticamente 2 programas sobre ele. Posso recomendar no futuro para pessoas quando eu quiser falar mais de Luta Livre, porque eu acho que abrindo essa lacuna, eu posso falar de vários assuntos legais derivados da luta livre e histórias, experiências. É uma indústria assim fantástica dentro e fora do ringue, entendeu? As pessoas que escolhem passar por essa carreira são pessoas completamente diferentes, sabe? Com histórias de vida diferentes, mentalidades diferentes. O lutador de luta livre não é um cara normal. A mulher que luta luta livre não é uma mulher normal, sabe? São histórias inspiradoras, estimulantes e fantásticas que eu provavelmente vou compartilhar com vocês no futuro, né? Porque essa indústria é muito legal, assim, e eu acho que muita gente pode ter curtido conhecer mais sobre ela, né? No programa passado e nesse programa aqui. Mas para concluir o episódio de hoje, então, eu vou só falar sobre um filme que se chama Efeito Borboleta, né? É um filme de 2004. Eu já assisti umas quantas vezes e eu assisti ele de novo esse final de semana, por isso que eu quero falar sobre ele. Eu não vou spoiler, apesar dele já ter 17 anos, eu podia contar, né? Mas é um filme que realmente eu recomendo que quem nunca assistiu vai lá conferir e quem já assistiu assiste de novo, né? Eu sei que ele tem sequências, eu nunca quis ver as sequências porque me parecia porcaria e deve ser uma porcaria mesmo, mas o primeiro filme é muito legal, né? É com Ashton Kutcher, é o cara que depois ele viria a substituir lá o Charlie Sheen no Two and a Half Men, né? E basicamente é um filme que ele fala sobre essa teoria do caos, né? A primeira frase do filme é sobre a teoria do caos, que tá falando daquela história de que se até mesmo uma borboleta batendo as asas no Japão pode fazer com que role um tornado no outro lado do mundo, sabe? Que é basicamente dizendo que se tu alterasse qualquer coisa na nossa vida, né, na nossa existência, tu não tem ideia de como aquilo lá afetaria todo o resto, sabe? Então, no filme basicamente lida com esse negócio. É um filme que tem a ver com viagem no tempo, viagem temporal, sabe? Um personagem que ele consegue reviver cenas da própria vida e tentar mudar, né? E eu gosto desses filmes no sentido assim, interpretativo, sabe? Eu não gosto de entrar naquela brisa, tipo assim, isso daí nunca poderia acontecer, ou será que é possível, como é que funcionaria uma viagem no tempo e tudo mais? Mas se ele fizer isso ia alterar, que não sei o que lá. Cara, eu sei que viagem no tempo, nesse sentido prático, assim, do cara retornar pro momento que ele já viveu e poder alterar alguma coisa que ele passou lá, é um bagulho absurdo, meio que não tem nos... Mas né, esse filme ele corre com isso, sabe? Em vez dele ficar, sabe, tentando... Se prendendo muito a explicações e definições científicas por que está acontecendo lá, simplesmente tu entende que é um personagem que ele tem esse negócio. Ele descobre, tem a ver com questões psicológicas, questões psiquiátricas, entendeu? Ele tinha um pai dado como maluco, e daí ele também é uma criança que ele tem apagões e tudo mais, e daí depois ele descobre que ele tem esse, quando ele já tá um personagem adulto, né? Ele descobre que ele tem essa capacidade dele reviver, dele voltar para momentos da vida dele e mudar alguma coisa, algum acontecimento. Então ele é marcado por isso, ele tá sempre querendo consertar a vida dele, e cada vez que ele volta para um capítulo específico da vida dele, ele muda alguma coisa que tinha acontecido, e depois quando ele volta pro presente, ele já tá lidando com tudo o que aconteceu, sabe? Ele não vive toda a vida de novo, ele volta para um momento, ele altera alguma coisa que aconteceu ali, sabe? E depois daí ele encara uma outra realidade, sabe? O que aconteceu? Como que mudou a vida dele se ele tivesse feito coisas diferentes em tal dia da vida dele, sabe? Então é basicamente isso, ele tá constantemente querendo consertar, e a mensagem que tu vai pegando é aquela de que, mano, se tu tentar consertar a tua vida não vai dar certo, tu nunca vai chegar numa vida perfeita, sabe? Tu nunca... isso daí é legal pra que a gente teve aqueles questionamentos, sabe? Se eu deveria ter mudado a vida que eu tive, no dia que eu fiz tal coisa, eu deveria ter feito aquela outra coisa, entendeu? Eu acho que esse tipo de exercício é interessante, né? Porque realmente é difícil, a gente nunca vai poder comprovar, entendeu? Não tem como tu voltar agora com a mesma consciência, esse é um ponto interessante desse filme também, que cada vez que ele volta pra fazer essas
viaja no tempo, ele ainda por cima ele mantém a consciência de sempre. Então, é como se ele soubesse que ele viajou no tempo várias vezes. É uma parada bem assim, egocêntrica, sabe? Tipo, por que que o mundo ia funcionar dessa forma, sabe? Por que que tu teria capacidade de voltar no teu tempo, no tempo do mundo, fazer o mundo regredir, digamos assim, e tu estaria com a tua consciência e o resto do mundo não, sabe? O resto do mundo seria coadjuvante no teu filme, sabe? Por isso que eu não fico entrando nessas brisas, entendeu? Mas quando ele voltava a ser uma criança de novo, ele era uma criança com todo o conhecimento de um adulto, sabe? O que é uma coisa bem bizarra de se imaginar. É tipo, imagina se tu pudesse voltar pros momentos da tua vida que tu tinha conhecimento menor do que tu tem agora, né? E tu tá com uma sabedoria muito superior, sabe? Isso daí seria muito louco, né? Imagina eu tô com eu tenho 20 anos, imagina eu poder voltar pra quando eu tinha 7 anos e usar todo esse meu conhecimento, essa minha sabedoria pra alterar algum momento, sabe? Tu praticamente pode fazer o que tu quiser, tu pode assustar os teus pais, sabe? Tu pode que pessoa do mundo vai estar preparada para uma criança que olha para ele e sabe falar de vários conceitos, de várias coisas, de vários raciocínios que aquele adulto nunca nem tinha ouvido. Ele vai ficar, mano, esse moleque tá falando um monte de coisa que eu não consigo nem interpretar, porque ele tá fazendo informações que eu não sou capaz de computar ainda, porque eu não vivi elas. Então, né, tem muito essa brisa e tal, que coisa que eu já tinha pensado, assim, poder mudar minha própria vida, sabe? Quando eu conheci esse filme lá na minha adolescência, né? O filme é de 2004, quando saiu, então, eu tava com 10 ou 11 anos de idade, sabe? Mas eu assisti mais de uma vez quando eu era pequeno, adolescente, mas já fazia alguns anos, assim, no mínimo uns 6 ou 7 que eu não via ele de novo, né? Então gostei de ver agora enquanto adulto. Continua um filme legal, acho uma experiência maneira, sabe? Pra tu refletir sobre a tua própria vida e tudo mais, né? Então eu não vou dar mais spoilers. Essas partes que eu falei até aqui meio que são, não sei, um pouco de spoiler, um pouco não é de spoiler, mas eu não falei sobre nenhum dos eventos, então meio que dá pra quem ainda não deu uma chance pra esse filme vai lá conferir. Vai ser legal, cara, vai ser uma jornada divertida, porque é um exercício. Pra começar, tem todas as coisas que eu acho que um filme legal tem que ter, sabe? A atuação tá funcionando direito ali, entendeu? Os personagens, enfim, são tudo um pessoal ali que tá bem. Tu consegue identificar que o pessoal tá dedicado àquele projeto e também tá rolando ali uma. Então, tá tendo uma importância, assim, para as questões artísticas e tudo mais, né? Pode incomodar a pessoa que gosta mais de uma questão da continuidade, entendeu? Que o cara vai ficar se importando muito com questões, assim, realistas e lógicas, né? Mas, como eu falei, como um bom fã de luta livre, eu sei me suspender da realidade, né? Quando eu tô assistindo um filme desse tipo de brisa de viagem no tempo, eu não tô ali pra receber uma história que faça sentido científico. Eu tô ali só pra receber uma história que me faça pensar e que me faça ver por algum lado, por algum ângulo, né? E o ângulo dessa história é essa teoria do caos. É tu pensar que, tipo, cara, se tu voltar pra um dia que tu fez tal coisa e tu tomou 2 copos d'água, em vez de tomar 2 copos, tu tomou um, já mudou tudo, sabe? Já é outro mundo, outra existência. E daí por isso que o personagem sempre se fode, tá ligado? Porque ele volta e pensa, nesse dia deu merda, é só eu corrigir essa merda que a minha vida no futuro vai estar boa. E de cada vez que ele passa por esse processo, ele acaba vendo que, sabe, a vida dele não tá boa, a vida dele não tá ideal, não é o que ele queria, né? Então ele passa por todas essas experiências doidas aí, maluca. Então eu recomendo, né? O efeito borboleta. Show de bola. Então é isso aí. Sexta-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.